Olá, pessoal! Você sabia que uma grande parte do nosso lixo diário poderia ter um destino muito mais nobre do que simplesmente parar no aterro sanitário? Pois é, estamos falando dos resíduos orgânicos, que são os restos de comida que sobram, no nosso dia a dia, a poda da árvore, as folhas que caem no quintal, o corte da grama também, se encaixaria nisso. E esses resíduos, eles são gerados não só nas nossas casas, mas nas escolas e nas empresas. E se eu te contasse que existe uma maneira de transformar esse resíduo em um recurso muito mais valioso para a nossa terra? Meu nome é Camila e hoje eu vou explorar com vocês o que é a compostagem, como ela funciona e os benefícios para o meio ambiente e como você pode começar a fazer uma compostagem na sua casa ou na comunidade que você vive. Então, o que é a compostagem, A compostagem é um processo biológico de decomposição de matéria orgânica por micro-organismos, como as bactérias, os fungos, os insetos, em condições aeróbicas, com a presença do oxigênio para auxiliar nessa decomposição. Ela já ocorre de forma natural, no meio ambiente. Então a gente replica esse processo indoor, Pode ser de forma doméstica ou de forma industrial. Esse processo, a principal função dele é transformar os resíduos orgânicos, como os restos de alimentos, folhas e os galhos, em um material semelhante ao solo fértil, que a gente chama de composto. A quantidade de alimentos que a gente descarta no nosso dia a dia pode parecer pouco quando separados, em 24 horas. Mas quando você pega esse total e junta em 30 dias, que seria um mês, você pode descobrir que o prejuízo que você toma não é tão pouco assim. Provavelmente, parte dos alimentos que você consome no mercado, como as hortaliças, legumes, verduras, até mesmo as frutas, acabam indo parar na lixeira. Por quê? Elas têm partes que são consideradas não comestíveis, como, por exemplo, o talo, a semente, e algumas partes que não são comumente utilizadas na culinária, como as cascas também. No Brasil, atualmente, 50% de todo resíduo sólido gerado nas áreas urbanas são resíduos orgânicos, sendo o restante 28% os materiais secos, que são os recicláveis, e só 22% o chamado rejeito, que são as coisas que a gente não aproveita mais, como lixo de banheiro, por exemplo. Esse grande volume de matéria orgânica que vai para o aterro sanitário só nos dá mais um reforço de que devemos descartar esse material de forma correta. Afinal, a matéria orgânica é uma matéria muito rica que pode ser reaproveitada ao invés de ser destinada a um aterro sanitário. Um aterro sanitário possui, em média, uma vida útil de 25 anos. Só que quanto mais volume a gente vai descartando nesses locais, menos tempo ele vai durar. E o que é a desvantagem disso? Um aterro sanitário é uma área muito grande e que tem que ser um pouco afastada da área urbana. Então, quanto menos tempo o aterro sanitário durar, mais áreas terão que ser desmatadas para que sejam construídos novos aterros para ter a destinação dos nossos resíduos. E quando a gente descartar o resíduo orgânico de forma correta, a gente, além de aumentar a durabilidade do aterro, vai estar produzindo um composto de forma natural que fará muito bem para o solo e para as plantas. Ao contrário do que se pensa, existe mais de um tipo de compostagem, sendo um deles a compostagem seca, quando os micro-organismos, como os fungos e bactérias presentes na terra, são os principais agentes decompositores de matéria orgânica. Esse tipo de compostagem é conhecido por adquirir altas temperaturas durante o processo de decomposição, justamente por conta da atividade desses micro-organismos. Esse método pode ser realizado de diferentes formas. Quando doméstico, pode ser realizado em caixas d'água ou até mesmo em recipientes de madeira, o que é um pouco mais incomum. Em casos em que há um grande volume de matéria orgânica ou resíduos de difícil decomposição, o método mais utilizado são as leiras. As leiras podem ser feitas em pilhas de resíduos orgânicos ou até mesmo canteiros. Elas possuem uma estruturação com uma base de matéria vegetal seca, que pode ser proveniente de poda ou corte de grama,
e o restante de matéria orgânica. Esse sistema ele funciona com uma aeração passiva, ou seja, com a infiltração do oxigênio, que permite a atividade desses micro-organismos de bactérias e fungos, fazendo assim a decomposição dessa matéria. O fato da temperatura se elevar naturalmente também facilita esse processo. Esse tipo de compostagem recebe quase todos os tipos de matéria orgânica, principalmente alimentos, tendo algumas ressalvas em relação a carnes, laticínios, ultraprocessados e óleo. O mesmo pode receber alimentos cozidos, temperos fortes, entre outras coisas, que no outro tipo de compostagem que eu vou falar para vocês já não são bem aceitos. O segundo método de compostagem é conhecido como compostagem úmida ou vermicompostagem. Esse método possui esse nome justamente por ter como principal agente decompositor as minhocas. O fato desses invertebrados estarem dentro do processo da compostagem torna ele mais rápido. E além disso, elas produzem um substrato que se chama humus, que é um adubo rico em nutrientes e é ótimo para as plantas em geral. Isso ocorre porque as minhocas fragmentam matéria orgânica, facilitando o trabalho dos micro-organismos. Apesar disso, existem alguns alimentos que não são muito bem-vindos nesse método de compostagem, como por exemplo, o alho e a cebola, pimenta, laticínios em geral, comidas cozidas, tipos de carnes, industrializados e óleos, como o azeite e o óleo de soja. Porém, legumes e verduras, como cenoura, beterraba, alface, berinjela, entre muitos outros, são bem aceitos, além das frutas em geral também, como a uva, a melancia, o abacate, a casca da banana. Todos esses materiais devem e podem ir para a composteira, mesmo estando em mau estado. Quem nunca esqueceu alguma coisa na geladeira, não é mesmo? Além dos alimentos, outra parte importante para a compostagem é a matéria seca. Ela ajuda a reter a umidade e equilibrar as taxas de carbono e nitrogênio da composteira. Esse material pode ser grama cortada ou resíduos de jardim, serragem e resíduos de trituração de poda, folhas secas e até mesmo papelão, papéis de pão e filtros de café. Geralmente, uma composteira doméstica ou minhocário é composto por 3 caixas plásticas, ou seja, 3 andares, sendo as 2 de cima onde a terra estará presente. As sobras de comida e resíduos orgânicos são despejados no primeiro andar. Para manter a umidade e uma boa taxa de carbono e nitrogênio, além de evitar o mau cheiro, é necessário realizar uma cobertura com a matéria seca. Com a caixa de cima cheia, ela desce para o segundo andar, e por até 2 meses as minhocas farão a digestão dos resíduos orgânicos, enquanto na de cima, os alimentos continuam sendo depositados, assim formando um ciclo. Enquanto as minhocas se alimentam, um líquido rico em nutrientes é produzido, sendo drenado para a caixa base onde fica armazenado. Esse líquido pode ser considerado chorume do bem e serve para ser pulverizado nas plantas com a função de adubo e pesticida. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos na teoria como funciona uma composteira doméstica, eu vou mostrar para vocês a nossa composteira que fica no escritório aqui no setor de educação ambiental. Ah, mas o que eu vou precisar, né, para confeccionar minha composteira em casa? A gente vai precisar de 3 baldes desse, que foram mostrados, né, anteriormente, com tampa, tá? Algo para fazer o furo nesses baldes. Por que o furo? A gente vai precisar fazer aqui nas laterais furos, tá vendo? Para que entre ar dentro dos baldes, né? E também embaixo, porque como foi explicado anteriormente, as minhocas elas fazem a passagem por esse buraco, né? E o chorume ele também desce por aqui. Então aqui, para facilitar a nossa visualização, eu separei ela em 3 partes, tá? Essa aqui, que é a primeira, que fica no topo,
Ela tem furações nas laterais, como mostrado anteriormente, né? E embaixo, não tendo furos em cima, tá? Por que ela não tem furos aqui na tampa? Porque essa parte vai ficar em contato direto com o ar, né? Se tivesse furinhos, a chance de ter algum animal intruso, como as mosquinhas, né? Aquelas mosquinhas que ficam nas fruteiras, entrarem aqui é maior do que se ela estiver fechada, tá? Isolada. Já a segunda parte, ela possui furos nas tampas, ó. E também possui furos embaixo. Então, o que acontece? Essa primeira fica em cima dessa, conectando, né? Os furinhos que tem aqui com os furos que tem aqui, possibilitando das minhocas transitarem também. Essa terceira parte, que é a última, a gente armazena o chorume, que é esse líquido aqui. Esse chorume, ele é considerado o chorume do bem. Por quê? Ele não possui contato com outros tipos de materiais, aqui só tem matéria orgânica, tá bom? Caso esse material esteja contaminado, né, com plástico, com rejeito, que são os resíduos que a gente não utiliza mais, ele não pode ser utilizado para esse princípio de fertilização, tá bom? Para facilitar a retirada do chorume dessa parte, a gente colocou uma torneirinha. É a mesma torneira que é utilizada em filtros de água. Então é bem fácil para fazer a furação, né, realizar a furação nessa área e colocar ela. Então ela vai facilitar, né, na hora de tirar o líquido daqui de dentro. Não é obrigatório, mas é algo bem legal. Por fim, a nossa composteira montada, ela fica assim. Então, no primeiro e no segundo vai a terra, as minhocas e o resíduo orgânico, né, além da matéria seca. E quando o de cima enche, eu substituo ele pelo de baixo, deixando com que o processo aconteça, né, naturalmente e se torne um ciclo. Então, o composto de baixo vai ficar pronto, eu já vou poder utilizá-lo, enquanto o de cima ainda está fazendo o processo de compostagem. É legal lembrar também de trocar a tampa, porque a tampa do número 1, como eu mencionei antes, ela não é furada, tá? Então, na hora de realizar essa troca de baixo pelo de cima, é sempre legal lembrar de trocar a tampinha. Então, eu tiro a tampa do primeiro e coloco no segundo, porque é ele que vai ficar em cima, né, a partir de agora, para manter todas as partes conectadas no caso, certo? Então, fica aqui o primeiro fechado, né, esse aqui conectado um no outro, possibilitando assim que o composto seja produzido, tá bom? Como vocês puderam observar, não é tão difícil assim realizar a confecção de uma composteira em casa. Eu vou deixar para vocês também disponível uma cartilha, um material onde tem o passo a passo para fazer a montagem e também para como manter o bom funcionamento dela. Para manter o bom funcionamento da composteira, existem certas coisas que devem ser observadas, como a umidade, a proliferação das minhocas e dos micro-organismos e também o odor. Uma composteira em bom funcionamento, ela deve ter uma taxa equilibrada de carbono e nitrogênio. Ah, mas o que é o carbono e o que é o nitrogênio? Eles são componentes químicos essenciais para a vida, né? Tanto a nossa quanto a dos micro-organismos que habitam a composteira. O carbono, ele está mais presente em matérias secas, que a gente chama de matéria marrom também. Então, ela vai estar presente em capim, né? Vai estar presente no feno, no papelão, nas folhas secas, que podem ser adicionadas à composteira também. Já o nitrogênio, ele está presente no que a gente chamou de matéria úmida, que são os restos de frutas, legumes, hortaliças, as cascas e até o próprio solo. Uma composteira equilibrada, ela tem uma proporção de 3 para 1. Então, seriam 3 de carbono para uma parte de nitrogênio. E por que é importante manter esse equilíbrio? Esse equilíbrio entre carbono e nitrogênio permite que o metabolismo dos micro-organismos que vivem na composteira se mantenha forte e faz com que o composto seja produzido em menos tempo. E por que isso acontece? 2 das 3 partes de carbono que são adicionadas à compostagem são liberadas como dióxido de carbono, e o dióxido de carbono é o que faz com que as bactérias, micro-organismos e fungos possuam energia para realizar a metabolização da matéria orgânica. A parte restante de carbono e dióxido de carbono é absorvida pela biomassa junto ao nitrogênio. Então, ela vai fazer parte do composto, né, que a gente chama de humus também.
Visualmente, o que a gente vai conseguir observar é a diminuição daquele volume que a gente adicionou, né, de matéria orgânica, podendo ser a matéria seca ou matéria úmida. Uma boa forma de observar se o meu composto está muito úmido, o que afeta diretamente a vida dos micro-organismos e das minhocas, é pegando uma porção de terra na mão, né, de dentro da compostagem, e apertando. Caso escorra o líquido, significa que a umidade está muito alta. Isso pode causar excesso de amônia dentro do composto, o que traz aquele mau odor. Para solucionar isso, eu tenho que adicionar carbono. E como foi mencionado anteriormente, a matéria que possui carbono são as matérias secas. Então, para realizar esse equilíbrio e evitar o mau odor, eu vou ter que adicionar o papel, vou ter que adicionar a folha seca, vou ter que adicionar até mesmo o corte da grama, né? Depois de um tempo que ela já tá sequinha ali. Isso vai facilitar o processo também, evitando com que o solo se compacte, né? Se o solo estiver muito prensado dentro da composteira, as minhocas não vão conseguir circular, e elas não circulando não permitem que o oxigênio entre no solo para auxiliar no processo de decomposição também. Outra coisa que auxilia muito em relação ao excesso de nitrogênio, né, quando a gente tem muita umidade dentro da compostagem, além de adicionar o carbono, que seria a matéria seca, é revolver, é mexer aquela matéria que está dentro da compostagem já, misturando, né, a terra, a matéria seca e a matéria úmida. Isso permite com que o oxigênio penetre no solo também, facilitando a movimentação das minhocas, tá? É aconselhado que se realize essa mexeção aí pelo menos 3 vezes por semana. Uma taxa de carbono alta dentro da compostagem também vai afetar a produção, né, do nosso composto. Por quê? O excesso de carbono, ele debilita, né, o metabolismo dos micro-organismos que estão ali dentro. Então, o composto vai demorar mais tempo para ser produzido. Para equilibrar isso, eu vou ter que estar adicionando o nitrogênio. O nitrogênio, ele advém da matéria úmida, que nem falado anteriormente. Só que é muito importante a gente se atentar a sempre lembrar que a proporção é de 3 para 1. Então, serão 3 partes de carbono, de matéria seca, para 1 parte de matéria úmida. E é sempre bom lembrar que a gente deve fazer a movimentação da composteira, revolver o material pelo menos 3 vezes na semana. Assim você vai obter um composto de sucesso. Já o chorume, ele demora em torno de 2 a 3 meses para ser produzido. E isso também vai depender muito da matéria orgânica que você está colocando ali dentro. Quanto mais alimentos que possuem mais água você colocar, mais chorume será produzido. Se você colocar alimentos que são mais secos, menos chorume será produzido. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição. E eu vou deixar alguns materiais referentes à composteira na descrição do vídeo. É isso, tchau, tchau!